Vamos abrir então Lamentações, capítulo 2, verso 7. Diz assim o Senhor então, Lamentações de Jeremias, capítulo 2, verso 7. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa. Vamos orar. Pai, nós mais uma vez te bendizemos, te glorificamos, nos entregamos, Senhor, confiados em Ti, sob os Teus cuidados. Suplicamos por Tua iluminação, lança luz sobre a Tua palavra, desempeça os nossos ouvidos, ó Deus, para que a Tua palavra possa penetrar no mais profundo do nosso coração e, Senhor, lançar luz nas trevas que certamente ainda existem dentro de nós, no sentido do nosso viver, da nossa santificação, da nossa transformação. Então nós nos colocamos aos Teus pés, Senhor, confiamos em Ti, guarde a nós aqui reunidos, Senhor, fale aos nossos corações, os nossos irmãos também que não puderam estar, ó Deus, por motivo de força maior, Tu os sabes, ó Pai, estende a eles a Tua destra de graça e que todo o Teu povo reunido debaixo do Teu nome possa receber uma porção a mais de Ti nesta manhã. Assim nós confiamos, nos entregamos a Ti e nos rendemos ao Senhor e oramos, Jesus, em Teu precioso nome. Amém. Então, irmãos, 73º tempo em torno deste assunto, Lamentações de Jeremias, capítulo 2, verso 7. Vamos dar então um título sugerido, uma tríade sugerida para essa manhã: altar, santuário e muro. Como vimos na leitura, o texto é um texto de cunho negativo, é um texto de lamentação do profeta que profetizou por mais de 40 anos e não obteve um resultado sequer. Então, esse é o contexto dessa época literal e que se assemelha muito aos dias que vivemos, Há muitas formas de pregação, algumas muito boas, mas nós vemos nos nossos dias pouco arrependimento verdadeiro, poucos corações contritos e quebrantados, ainda que envolvidos neste mundo até certa maneira, mas santificando a Cristo no coração. Então, quanto mais o dia do Senhor se aproxima, como já profetizado também por vários autores já do Novo Testamento, os corações iriam realmente se esfriar, a tal maneira de negarem o próprio Senhor, julgando fazer a obra do Senhor. Então os absurdos estão postos, apenas se cumprindo de acordo com aquilo que já foi escrito na palavra do Senhor. Então, antes de nós entrarmos propriamente nas letras A, B e C, altar, santuário e muro, me permito colocar uma nota que penso eu que nós já meditamos nessa nota tempos atrás, talvez os irmãos já até tenham isso anotado, mas é muito importante para aquilo que nós vamos ver. Nesse livro de Lamentações, se você voltar aí ao capítulo 1 de Lamentações de Jeremias, ele começa com um como, e tem um ponto de destaque, aí vamos dizer assim. E há 5 vezes ou 5 menções dessa palavra como, no livro de Lamentações, e ela então como que um esqueleto para esse livro. Então esse primeiro como aí eu vou só citá-los e trazer o princípio espiritual para que nós possamos entender por que o Senhor rejeitou o povo, como nós lemos no capítulo 7, no verso 7 do capítulo 2. Então a rejeição do Senhor não é uma rejeição arbitrária, obviamente. Há um contexto que levou o Senhor a rejeitar o povo, e nós não estamos falando aqui aplicado à igreja de perder a salvação, mas nós estamos falando aqui do Senhor se envergonhar daqueles que de alguma maneira
foram achados infiéis na sua segunda vinda. Ele não pode negar a nenhum, porque ele não pode negar a si mesmo, mas ele pode rejeitar no sentido de disciplinar tanto hoje, como na era do milênio, até que se cumpra então os dias da Nova Jerusalém. Então, se você observar o verso 1, como já solitária a cidade outrora populosa, Então esse como traz para nós, se você ler o contexto do capítulo 1, você vai ver que ela está solitária por conta da soberba. Então o primeiro ponto aí que leva o Senhor a rejeitar começa na soberba. Tudo que é citado no capítulo 1 de Lamentações é resultado da autossuficiência do povo, que começou lá quando eles rejeitaram Samuel, rejeitaram o Senhor e quiseram um rei para si. Então tudo começou nesse momento. Então por quê? Porque eles quiseram então de alguma maneira se igualar ao povo dessa terra, e para que isso pudesse se igualar, manifestou então a soberba do coração deles, como se eles pudessem, somente com um rei humano, fazer o que eles vinham fazendo até aquele momento, que já haviam se passado aí um longo tempo até o levantamento ali de Samuel. Então soberba sempre está aí ao lado do crescimento da carreira cristã, tá? Lembre-se sempre disso. Quando você ouve aquela voz assim: você está muito bem, que bom que você é indispensável, você melhorou, essa não é a voz do Espírito de modo geral, essa é a voz da soberba, tá? O Espírito normalmente ele vai dizer para você: prossiga, você que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia, vigie, levante tu que dormes. Essa é a voz do Espírito, sempre amorosa e sempre nos chamando para Ele. O segundo como está no capítulo 2 de Lamentações, também no verso 1, também terminando com um ponto de exclamação, tanto no primeiro verso como aqui, como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião. O sentido aqui também não é aquela cobertura, vamos dizer assim, de proteção, mas o sentido aqui é céus fechados, é falta de revelação, ainda que inclua de certa maneira uma proteção do Senhor, mas um sentido aplicado ao contexto de Jeremias, que é o contexto maior dessa lamentação. De alguma maneira então o Senhor foi, ao passar do tempo, por não obter resposta, se afastando. Então a soberba gera falta de revelação, o povo então vai perdendo a revelação de Deus. Se Deus não revela mais da sua glória por causa da dureza, então nós temos o terceiro como, está aí no capítulo 4. Os outros 3 como está aí no capítulo 4, todos 3 com um ponto de exclamação, fazendo então uma separação entre cada como. Então, se nós temos a soberba e vamos perdendo a revelação, o verso 1 do capítulo 4 então diz assim: como se escureceu o ouro. Então nós sabemos que ouro na Bíblia fala da glória de Deus, sempre aponta para a glória de Deus. Então, irmãos, a glória de Deus não é mais mencionada nas assembleias. Muitas coisas diz que a glória de Deus está no meio das reuniões, mas verdadeiramente, nós já vamos ver no outro como, que não é isso que acontece. Então o ouro, de alguma maneira, ele escureceu. Estão compreendendo a figura? A glória como do Senhor estivesse empalidecida, meio que apagada, ou seja, ela não é o centro ou algo mais importante nas reuniões. Então, quando a glória do Senhor não é algo mais importante, a tendência é entristecermos o Espírito, porque o Espírito só tem um objetivo no nosso meio: manifestar a glória de Deus, que é Cristo, tá? Então, veja essa sequência terrível, nessa lamentação de Jeremias. Tudo isso compõe o rejeito, ou o rejeitar do Senhor ao seu povo. Depois o outro como está logo abaixo: como se mudou o ouro refinado. Então, meus irmãos,
Se a glória original está empalidecida, o que resta para o homem para que o povo continue vendo alguma coisa de interessante? Mudar, né? Mudar, fazer adaptações, aflorear, né? Há um irmão que diz: passar verniz em porta velha, né? Não adianta nada, né? Então mudou-se a glória, né? Mudou-se o ouro, né? E eu queria muito, nesse contexto, acho muito pertinente nós irmos a Romanos. Abra comigo, para que os irmãos vejam como isso de fato aconteceu, como advertência já na época do Novo Testamento e continua até hoje, né? Romanos capítulo 1. Então, se a glória do Senhor não é mais o centro das reuniões por conta de falta de revelação, por conta da soberba, quem vai assumir esse lugar? Porque alguém tem que receber glória. A glória continua movendo as pessoas querem ver alguém, ver alguma coisa, né? Porque a fé não é mais pelo sentimento espiritual, mas sim por vista nos nossos dias. Isso já não é de hoje, né? Por isso que os milagres, os dons, os talentos têm tanto proeminência no nosso meio, porque nós temos fé de vista e não fé de coração. Então Romanos 1 vai dizer assim, veja, verso 21, Romanos 1, 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe, veja, a opção lá do ouro, né, empalidecido, o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, veja, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então você está vendo quem assumiu o lugar da glória? Se a glória de Deus é empalidecida, a criação assume o lugar. E isso é tanto literal como muito subjetivo. Literal no sentido de que às vezes nós colocamos uma imagem e essa imagem, né, física, né, uma estátua, assume esse lugar de adoração, mas também muitos homens têm assumido esse lugar de adoração e recebido essa glória, né, porque a glória do Senhor não é manifesta, então a glória acaba passando para as pessoas, né, e o homem gosta muito disso. É a substância mestre da religiosidade, a centralidade nos homens. Mas tudo isso é por quê? Porque a glória do Senhor não tem lugar, porque de alguma maneira falta revelação, e isso origina-se na, então, soberba do próprio homem. Tá? E aí o que acontece então a partir disso? Se você continuar lendo, no verso 24 de Romano, Deus entregou, então tem o primeiro entregar, no verso 26 tem o segundo, Deus entregou, e no verso 28 tem o terceiro, Deus entregou. Nós não vamos entrar aqui porque não é o contexto, mas são três realidades de entrega que são muito claras nos nossos dias, especialmente aí a segunda, a primeira e a segunda, com relação então às práticas sexuais ilícitas dos nossos dias, né? Como elas são comuns e como elas estão embrenhadas dentro das assembleias chamadas cristãs, tá? Então esse segundo como aí mudou a glória do Criador e passou para a criação, né? Especialmente para os homens, mas também tantas imagens aí de animais, né? E tantas outras coisas assumindo um lugar de adoração. E o último motivo então pelo qual o Senhor rejeitou o seu povo está aí, como estão, né, lá em Lamentações 4, retorne para lá por gentileza, a parte C do verso 1 do capítulo 4, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Então, se você olhar por quadro das assembleias hoje, como estão espalhadas, né, irmãos? Esse ponto de rejeição, ele tem como cunho então a divisão,
A igreja só vem se dividindo. Há alguns que consigam ver isso de um ponto positivo, né? Porque havendo as divisões, mais pessoas são alcançadas. Mas isso é muito subjetivo, irmãos, e muito perigoso, né? Porque para que se adapte a determinados grupos, tribos e pessoas, justamente há uma necessidade de mudar muito, né, a característica inicial da glória de Deus para que se adapte a um determinado grupo. O ideal é que todos os grupos, as tribos, as pessoas se adaptem à palavra e não o contrário, né? Então ajude-nos o Senhor com isso, né? Porque quando nós vemos a divisão, o que acontece é cada um se intitulando recebedor de uma nova revelação, já que a revelação inicial da glória não acontece. Por meio dessa nova revelação, então, ele cria um novo ajuntamento, né? Levanta uma nova placa, né? E, pior de tudo, ainda às vezes assume a soberba de se dizer ser o único certo, né? Há profetas que se intitulam assim, só eu tenho a revelação nesse tempo, e por aí afora vai, tá? Então, esse é o quadro de rejeição do Senhor. Como que o Senhor trabalhou com essa questão das divisões? Ele pegou os discípulos e levou eles ao alto do Monte Hermão, ao início, né? E ali é onde tudo começa, como nós vemos ali. O João começou a ministrar na quarta-feira. Se você não esteve aqui, você deveria ver o estudo de quarta. Foi um rogo que eu fiz para que todos estivessem nas duas quartas, a passada e essa. Infelizmente alguns não puderam estar, mas veja, aonde o Senhor começa quando Ele quer restaurar a força do povo, aonde Ele quer que o povo tenha aquele brilho nos olhos, como Moisés tinha quando subiu no monte de Sinai. Ele começa nas glórias do Filho. Então a carta aos Hebreus, como João colocou na quarta-feira, ela não tem nem introdução. Ela começa já chamando o povo a contemplar o Filho e suas glórias, né? Então, esse seria o caminho, então, de retorno. E é nisso que nós vamos, então, entrar agora. Se de fato, quando olhamos para um quadro de cristandade nos nossos dias, e nós vemos, sem dúvida nenhuma, irmãos, a rejeição do Senhor. É óbvio que tudo que está sendo feito em nome de Deus não tem agradado a Deus. E aqui não estou nos excluindo disso, tá? Nós estamos de alguma maneira também sendo responsáveis, né, por manifestar de uma forma positiva ou negativa. Fato é que, de um modo geral, qualquer um pode perceber, né, que mais está se ofendendo ao Senhor do que adorando ao Senhor com o que está sendo feito, tá? E estou ampliando aqui para tudo que se chama cristandade, tanto católica quanto protestante, tá? De um modo geral, bom? Então vamos à letra A. Altar. Na frente do altar, que é o correspondente da realidade no Novo Testamento, cruz. Então, o altar no Antigo Testamento é igual a cruz no Novo Testamento, ou vice-versa. Então, altar, cruz, tudo na letra A, viu? Na frente casa e na frente glória. Então, letra A, o altar, que tem uma relação com cruz, que tem uma relação com a casa de Deus, que tem uma relação com a glória de Deus. Então, seria como que uma linha, né, de intenção do Senhor. Ele levanta um altar, sobre esse altar ele crucifica o seu filho, com o objetivo de formar a sua casa, a igreja, para que ele tenha um lugar de repouso, para manifestar a sua glória. Então, no contexto de restauração da casa, nós também já vimos muitos estudos sobre a restauração da casa de Deus, mas nós vamos só citar aqui, porque o intuito realmente é passar de uma forma bem objetiva. Então nós temos basicamente 6 livros considerados livros da restauração, 3 históricos e 3 proféticos, sendo 2 mais diretos citados e 1 mais indireto. Então os livros históricos são Esdras, Ester e Neemias. São 3 livros. Por que nós estamos vendo? Que depois nós vamos ver alguns detalhes desses livros.
Então Esdras, Esther e Neemias são os livros históricos do povo voltando do cativeiro babilônico em 3 levas, né? Então eles vêm restaurar a casa de Deus, a cidade de Deus, para que a glória de Deus pudesse estar de novo ali na cidade de Deus, que era Jerusalém. E no meio desse movimento aí de restauração, como há poucos dias o irmão João também trouxe a nós, o inimigo se levanta, e nós temos então os 3 profetas que vão exortar o povo nesse momento de restauração, que é Ageu, Zacarias e Malaquias, especialmente Ageu e Zacarias, no momento crítico, quando a obra de restauração parou, né? Então, qual o primeiro passo dentro desse contexto de restauração da glória de Deus? Então nós tivemos uma primeira leva voltando da Babilônia, e eles voltam então com Zorobabel. Zorobabel é o primeiro que volta, ele e Josué, mas ele é o cabeça ali, né, nesse primeiro retorno. E o que ele restaura em primeiro lugar? Nós já ouvimos isso aqui algumas vezes. Se fôssemos nós, a primeira coisa que nós iríamos fazer é restaurar o muro, né, para a gente ter proteção. Depois nós iríamos fazer a igreja, né, que a gente chama hoje, a casa, o templo, né, para que a gente pudesse ter mais proteção ainda. E por fim nós iríamos restaurar o altar, para que pudéssemos adorar ao Senhor, cobertos por uma proteção física primeira e uma segunda de muro lá fora, né? Mas a vida cristã, ela não acontece assim. Então Zorobabel, quando volta, ele restaura em primeiro lugar o altar. Por quê? Porque primeiro, se nós temos uma vida de altar com o Senhor, uma vida que sabe o valor da cruz, uma vida que sabe o valor do congregar, da casa de Deus, uma vida que sabe o valor da glória de Deus, então se essa vida está acertada no altar do Senhor, então nós não precisamos temer os inimigos. Então, como já dito também para o outro irmão, o povo de Deus é o único povo que está olhando para o altar e de costa para o inimigo. Ninguém em sã consciência faria isso, né? Mas nós temos a paz que excede todo o entendimento, porque os nossos olhos estão postos em Cristo. Então ele restaura o altar. À luz do Novo Testamento, restaurar o altar seria restaurar o lugar da pessoa e obra de Cristo. Então, irmãos, por mais que a maioria das assembleias aí fora, de todo tipo, tenham a Bíblia, a mesma Bíblia que nós temos aqui, né, nós sabemos que muitas vezes a pessoa e obra de Cristo não são o centro das manifestações, das pregações, das adorações, especialmente quando se fala de música. Quase 90% das músicas hoje são centradas no homem, né? São músicas almáticas para, de alguma maneira, afagar a alma do homem, né? E isso é uma tragédia, porque a alma precisa ser levada à morte, no que diz respeito à sua constituição sob a influência do pecado, para que então ela seja, coloquemos assim, reestruturada à luz da obra de Cristo, né? Lembra que a alma é composta de nossa mente, nossas vontades e nossas emoções. Se nós afagamos as nossas emoções desordenadas, como somos hoje, não haverá mudança, irmãos. Nós precisamos ter as nossas emoções alinhadas. Então nós vamos chorar o choro de Cristo e não chorar sobre os nossos problemas, né? E esperar que alguém diga que Deus vai nos abençoar nos nossos problemas que nós mesmos criamos, a parte da vontade de Deus. Isso não vai acontecer. Isso é uma ilusão. Isso é amor sem verdade. Amor sem verdade é ilusão. Assim como verdade sem amor é legalismo, né? Então, infelizmente, nós temos essa relação aí da pessoa e obra de Cristo fora do seu lugar, né? E como que se restaura, ou como que se coloca a pessoa e obra de Cristo no centro do seu lugar, ou no lugar do centro das reuniões, né? Quando nós então damos o devido valor aos fundamentos da fé. Então, se nós queremos ter um altar estruturado, restaurar o caminho para a glória de Deus, nós vamos ter os altares, né, ou os fundamentos bem constituídos, né? Nós, como assembleia, nós então temos alguns fundamentos, né? Na verdade, esse fundamento é comum de vários irmãos, né? Não muitos, mas alguns, né? A Trindade é um fundamento,
intocável, Deus o Pai, Filho e Espírito Santo. A encarnação é outro fundamento. Há muitos que não reconhecem Jesus como aquele que veio em carne. João já dizia esses são os anticristos. Então a encarnação é um segundo fundamento. A expiação é um outro fundamento intocável, né? O Senhor Jesus morreu pela igreja só. Ainda que ele tenha tirado o pecado no singular do mundo, ele tirou o pecado, e esse tirar se tornou eficaz somente para aqueles que creem. Aqueles que não creem não recebem a eficácia do perdão de pecados, porque o perdão vem por meio de ouvir a palavra e crer naquilo que se ouve. Tendo ouvido, creram e foram selados pelo Espírito Santo, que é o selo e o penhor, né? Então a expiação ela é limitada, como diz a teologia, ou seja, ela é somente para os que creem, tá? Depois nós temos a justificação por graça, por meio da fé. Então a justificação nunca pode ser por obras, como muitos entendem, né? Alguns entendem que vão ser salvos pelas obras, outros entendem que vão manter a salvação pelas obras, e tanto um quanto o outro ofendem, segundo Romanos 10, a obra do Senhor Jesus. Então a justificação, a salvação, ela é somente por graça. Então isso é algo inegociável. Então se você está num ajuntamento que de alguma maneira coloca a obra como fundamento para a salvação, ou como fundamento para se manter salvo, você pode se retirar deste ajuntamento, né? Porque este ajuntamento está ofendendo a obra de Cristo, porque Cristo se ofereceu uma vez por todas pelos nossos pecados, e Ele jamais se lembrará dos nossos pecados, né? Então nós somos salvos inteiramente por graça, porque Ele nos amou primeiro e não porque nós o amamos. Então é a pessoa e obra, então justificação por graça. O outro fundamento que nós temos, também intocável, é a ressurreição, porque se Jesus Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Justificados, pois, somos. Então, Romanos 4, 25 vai dizer que ele foi ressuscitado por conta da nossa justificação. Então a ressurreição de Cristo, que levou sobre si todos os nossos pecados de toda a humanidade, é a prova de que esses pecados foram expiados. Porque se algum pecado que estava sobre Cristo na cruz, quando Deus manifesta a sua ira, levando-o à cruz e matando-o na cruz, se algum daqueles pecados não tivesse sido expiado, Cristo teria sido retido pela morte, porque o salário do pecado é ficar retido na morte. Então, já que ele ressuscitou, então nós podemos glorificar a Deus, porque nós fomos perdoados. Então a prova do perdão que a igreja recebeu é que Cristo não foi retido pela morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele rompeu, como diz o irmão, a tampa do caixão. Foi o primeiro. Então a ressurreição é um fundamento intocável, que infelizmente muitos ditos cristãos não creem na ressurreição. Próximo fundamento é o Espírito Santo. Tão sério, irmãos. Há irmãos que não acreditam hoje nos dons do Espírito Santo, negando o ministério do Espírito Santo. Muitas assembleias grandes. Então essa questão do Espírito Santo é um fundamento intocável. Por que nós estamos falando disso? Porque é isso que mantém Cristo no centro e mantém a glória de Deus, que é o próprio Cristo, no centro. Se nós não reconhecemos o ministério do Espírito Santo, o que nós vamos fazer com João capítulo 14, 15 e 16, que fala do ministério do Espírito Santo? Eu não vos deixarei órfão, eu enviarei outro. Esse outro é ele mesmo, numa outra função, é a função do Espírito Santo. O próximo fundamento que nós cremos é a igreja. Irmãos, hoje nós poderíamos perguntar assim, o que é igreja? E poderíamos fazer uma pergunta paralela para entendermos o que é casamento.
né? Porque o casamento representa a realidade da igreja com Cristo. Hoje eu não sei mais o que é casamento. O que é casamento hoje? É um contrato? É um contrato entre uma mulher e um homem, entre duas mulheres, dois homens, entre um velho e uma criança? O que é um casamento hoje? É difícil definir casamento hoje, segundo a perspectiva humana. Então, assim também é muito difícil de definir o que é a igreja. Porque a igreja é o quê? É um lugar que se valoriza a família, a igreja é um lugar que se valoriza a adoração, a igreja é um lugar que se valoriza a própria igreja, o nome, a instituição, a igreja é um lugar que se manifesta obras sociais, a igreja é um lugar que manifesta amor. O que é a igreja? A Bíblia define que igreja é eclesia. A eclesia é aqueles que foram tirados para fora. E a igreja parece que quer ficar sempre dentro, né? se envolvendo em tudo aquilo. Paulo vai dizer que um bom soldado não se envolve com as coisas desse mundo. Ele quer servir e agradar aquele que o arregimentou. Então, igreja é algo também hoje já bastante complicado. Então, é um fundamento muito deturpado. E depois nós temos a segunda vinda, que é o último fundamento, que também, irmãos, hoje quase 90% dos nossos irmãos estão rodando em volta de como será a segunda vinda, quando será, vai vir antes, durante, depois da tribulação, nós vamos estar aqui, nós não vamos estar aqui, e tudo em torno disso, mas poucos sabem quem virá a segunda vez. É mais importante quando e não quem. Então tudo isso toca o altar, né? Toca o altar. Essa segunda vinda, segundo o que cremos, ela se divide então didaticamente em duas etapas. A primeira etapa seria o reino dos céus, que é a era da igreja e o milênio, e a segunda etapa então seria o reino de Deus, que é a descida da Nova Jerusalém. Claro que isso é só didático, porque o reino de Deus é de eternidade a eternidade. Esse reino dos céus é apenas aí uma menção que Mateus usa, especialmente Mateus, para fazer essa ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Como se estivéssemos entrando numa era, entre aspas, diferente, né? Ou inaugurada ali a partir da morte e ressurreição do Senhor Jesus, que seria a primeira vinda e o milênio, tá? Então, irmãos, esses são os fundamentos, mas mais importante do que isso, há algo que está sob ou sustentando esses fundamentos, que a Bíblia chama de pedra fundamental. Quem conhece construção sabe, a pedra fundamental ela vai antes do fundamento. E eu quis dizer isso tudo, que nós sabemos quem é a pedra fundamental. É Cristo, aqueles que os construtores rejeitaram, segundo Pedro vai nos dizer. Então, o que manifesta a pedra fundamental é o eterno propósito. Entende onde eu quis chegar? Então, se nós estamos contemplando o eterno propósito, é porque todos os fundamentos que eu acabei de citar, que são importantíssimos, eles estão construídos sobre um plano que tinha como alvo uma pedra fundamental. Então, Cristo sustenta todos os fundamentos. Cristo ainda que não haja hierarquia na Trindade, mas é muito claro que tudo na Trindade, o Pai e o Espírito especialmente, projetam para o Filho. Só que o Filho não é egoísta, então ele devolve na mesma medida, tanto para o Pai quanto para o Espírito. Mas o Filho, ele é o centro. Ele é o único homem que há no céu glorificado. Então, irmãos, a importância de tudo que vimos é entender que nós estamos meditando no eterno propósito para que, uma vez consolidada a pedra fundamental, sobre ela os fundamentos e depois as demais coisas. Então aí está, por exemplo, o véu, está a adoração, está a família, está a igreja, está a comunhão, está as obras, todas elas têm o seu valor. Mas se nós mexemos no fundamento,
nós ofendemos ou removemos muitas vezes a pedra fundamental. Qual o propósito que Deus tinha quando Ele plantou a pedra fundamental nessa terra? Valorizar a Trindade, a expiação, a encarnação, o Espírito Santo, a igreja, a obra, né? E assim sucessivamente. Então todos os fundamentos perdem o sustento, né? O pilar, o fundamento com F maiúsculo, se nós não temos bem claro então que Deus planejou glorificar o seu Filho. Então por isso o título aí, altar, cruz, casa e glória. Então a glória é manifestada na casa, que reconhece o valor da cruz, que reconhece o altar, ou seja, o lugar onde Cristo é o centro, a obra e pessoa dele. Entende, irmãos? Então, quando tudo isso está muito bem ajustado, essa pedra fundamental, então aí sim é o que nós vamos ver na carta aos Hebreus, o progresso espiritual do cristão deve acontecer. Então nós estamos buscando ajustar cada vez mais os fundamentos com o intuito de que nós tenhamos uma vida cristã progressiva ou ascensional. Certamente seremos tremendamente exortados na carta aos Hebreus com relação a isso. Então, uma vez estabelecida a pedra fundamental e os fundamentos, então nós temos a letra B, o santuário. Santuário, na frente você pode colocar comunhão, na frente esforço e serviço. Então essas quatro palavras sobrepostas então, obviamente, à letra A, então a letra B, santuário, comunhão, esforço e serviço. Então você viu aí a palavra esforço, coisa que você não viu na primeira, né? E serviço, porque como eu acabei de dizer, não adianta nenhum tipo de esforço se ele não for sustentado por aqueles fundamentos. Quantas obras são feitas em prol do próprio homem e não em prol do próprio Senhor? E, enfim, não é intuito entrar por isso. Então todo serviço, todo esforço, toda edificação da igreja, no sentido da comunhão, eles são resultados, ou pelo menos deveriam ser resultados, desse bem fixado fundamento. Deveria ser aquilo que chamamos então da vida gerando a obra. A vida, o fundamento dentro de nós, gerando o serviço, gerando a adoração. A adoração é uma resposta à contemplação que nós temos de Cristo e sua obra. Não é o contrário, nós não adoramos para que Cristo venha. Cristo veio, por isso adoramos. Nós não fazemos obras para sermos salvos, nós fomos salvos, por isso podemos servir ao Senhor com as obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nela. Nem assim nós temos liberdade de fazer as obras que nós queremos, porque Apocalipse também, aquele que guardou as minhas obras, será feita coluna no meu templo e de lá jamais será retirado. Então não é obra que supre a necessidade alheia, ainda que isso possa colidir ou se aliar em determinado momento, mas Deus tem as obras, porque Ele começou uma obra e Ele vai concluir, e essa obra tem várias ações que Ele determinou que devem ser feitas. Então são ações que tocam a minha e a sua vida. Todas as suas escolhas deveriam ser baseadas em uma boa reflexão, sobre o qual está então ligada a seguinte pergunta: Pai, essa ação o Senhor preparou para que eu a realizasse? O Senhor me moveu daqui para lá, de lá para cá, fez isso, fez aquilo, para que eu faça o quê agora? Tiago nos ensinou isso, né? Lembra que estudamos.
Então não é simplesmente um olhar, onde é melhor para mim, aonde que eu vou ter mais sucesso, aonde que o ambiente é mais gostoso, aonde que eu tenho mais amigos. Essas não são perguntas cristãs. Qual o melhor salário, qual o meu sonho, o que eu vou estudar, qual que vai ter mais um futuro promissor. Você pode ter todas essas perguntas, mas elas não devem gerir a sua decisão, e nem a minha. A nossa decisão é: Pai, fala, que o teu servo ouve. Eu quero fazer isso, mas isso é a sua vontade para mim? Se não for, em nome de Jesus, não deixe. Relacionamentos, irmãos, aí está um campo, porque quando nós enlaçamos o nosso coração com uma pessoa, uma situação e tudo mais, como o Senhor vai atuar aí, se nós não deixamos o nosso coração nas mãos dele? Então, quando nós temos esses resultados bem feitos, é porque os fundamentos estão estabelecidos. Agora, ainda há dificuldade muitas vezes, mesmo com os fundamentos estabelecidos, de nós conseguirmos receber a orientação do Senhor. Depois nós vamos ver. Então, Esdras foi o que realizou esse segundo momento, tá? Então, vamos abrir no livro de Esdras, volta um pouquinho. Esdras está um pouquinho antes de Jó, de Neemias. Esdras, só localizar o texto aqui, capítulo 7, Esdras 7. Então, Zorobabel veio com a primeira leva, fez o altar, começaram a construir, parou, começou, e agora vem Esdras com uma segunda leva, e Esdras vai então, de alguma maneira, fortalecer o serviço da casa de Deus. Então esse é o momento mais ou menos literal, histórico, bem de forma superficial. Verso 27 diz assim, de Esdras 7: Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei e os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Então esse Esdras falando então toda essa relação. Mas eu queria destacar então qual o motivo maior que o Senhor moveu o coração de Esdras? Está aí na expressão ornar a casa de Deus. Ornar é embelezar, colocá-la para funcionar, trazer aquilo que era necessário para que se pudesse ter então um lugar de adoração com o altar estabelecido na cidade estabelecida por Deus, que era Jerusalém. Se você olhar um pouquinho à frente então, em Neemias, olha por gentileza, está logo à frente, é o livro seguinte, que é o outro, da restauração, o outro irmão. Esther está no meio dos dois aí, tá? Localizado aí entre o capítulo 6 e 7 de Esdras, nós temos o livro de Esther, mas aqui no capítulo 7 de Neemias capítulo 7, olha o verso 73. Houve algumas contribuições antes aí, dedicações para o templo, E aí, juntamente com isso, então Esdras vai colocar essas pessoas aí. Veja o verso 73. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Então, por que eu quis ler isso aqui? Se você ler com mais cuidado, você vai ver que Esdras está restaurando realmente, como eu falei, o serviço da casa do Senhor.
Mas a minha pergunta, no que compete à exortação que temos recebido nessa manhã, é que nós temos esses homens com ofícios definidos, certo? Então aí está muito claro, sacerdotes, levitas, porteiros, alguns do povo, servidores, vários homens, coloquemos assim, já com as suas posições definidas. A minha pergunta para mim e para nós, esses homens, por serem quem eram, preste atenção, e já terem a sua função ou a sua posição já definida, estavam prontos para servir a Deus? Então a pergunta, o próprio livro nos responde, não estavam. Então qual é o contexto? Esses homens estavam vindo de onde? Da Babilônia. Babilônia é figura da religiosidade, assim como Egito é figura do mundo. São as duas figuras centrais. Tirados do mundo, novo nascimento. Tirados da Babilônia, uma vida liberta da religiosidade. Então esses homens, vejam, me permitam frisar, eles já tinham a posição, eles eram quem eram, e eles chegam agora. Só que há um problema, irmãos, porque esses homens, se você lê a continuação do capítulo 8, eles não sabem nem mesmo falar mais a língua hebraica, eles só sabem falar aramaico, de tanto tempo que eles ficaram lá na Babilônia. Então eu só quero pegar essa semente para que nós entendamos que não basta ter uma posição. Então hoje nós pegamos, nós não, graças a Deus tivemos esse entendimento, mas muitos pegam uma pessoa, enviam para um seminário, deixa a pessoa lá 4 anos e traz de volta, como se essa pessoa agora pudesse ser um líder, quer seja o nome que ele receba, pastor, presbítero, apóstolo, não me interessa. Ou senão a pessoa chega do mundo, eu já falei esses exemplos várias vezes, isso acontece muito, né? A pessoa é um exímio cantor, né? Ou instrumentista, aí ele vem para a igreja, nós não sabemos nem mesmo se converteu ou não, né? E aqui também não cabe julgar, mas por conta do seu talento, nós já o ingressamos então no ministério, porque o talento se encaixa naquele ministério. Da mesma forma, nós pegamos um advogado que se converte por ter eloquência no falar, nós já definimos que ele deve ser um pregador da palavra. Então isso é colocar uma pessoa numa posição sem ela ter noção nenhuma do que ela está falando. Como que Esdras resolveu esse problema? Vamos olhar para a palavra. Olha aí o capítulo 8. Veja o verso 5 a 7. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, e levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Verso 7, vamos só o 8. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. E o verso final aí, verso 12. Então todo o povo se foi a comer e a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Então, irmãos, o santuário é edificado e ele serve de lugar de repouso para Deus, quando a palavra de Deus de fato está revelando a vontade de Deus. Então, o que esse santuário, ou esses sacerdotes, esses levitas iriam fazer? Eles não sabiam o que eles iriam fazer. Então Esdras leu o livro e explicou como que eles deveriam proceder para que pudesse agradar a Deus. Então o serviço na casa de Deus não é um serviço que deve agradar aos homens, não é um serviço que deve suprir a necessidade social e política dessa terra, ainda que isso possa, em raras exceções, acontecer. O serviço na casa de Deus, ele é para agradar a Deus.
E para que esse serviço agrade a Deus, nós precisamos conhecer, e falamos isso humildemente, aquilo que de fato agrada a Deus. E o que agrada a Deus? O seu Filho. Nele eu tenho todo o meu prazer. Então, se nós vamos servir, nós temos que servir como servindo a Cristo, Paulo nos exorta, não como a nós mesmos. Se nós vamos adorar, nós precisamos adorar a Cristo. Então o louvor tem que ser cristocêntrico. Se nós vamos abrir a Bíblia e pregar, nós vamos pregar autoajuda ou nós vamos pregar Cristo? Então por que a cristandade cresce? Porque lê-se um versículo e prega autoajuda. Todo mundo quer autoajuda, irmãos. Então nós vemos hoje, já infelizmente, esses títulos aí, coaches espirituais. E aí, irmãos, aqui nós não estamos julgando ninguém, nenhuma obra, nenhuma ação, cada um vai responder diante de Deus por si só, e individualmente. Mas o fato é, irmãos, se você pegar de novo, mais de 90% dos livros escritos hoje são de autoajuda. Você vê pouquíssimos livros falando da ira de Deus, qual o valor dela, qual a importância dela. Pouquíssimos livros falando do terror do pecado e dos pecados, ainda que sejam perdoados, eles estão aí. Pouquíssimos livros falando sobre o trabalho da cruz, sobre o Deus que disciplina. Por quê? Porque ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer. Então, irmãos, infelizmente, o serviço prestado hoje, e falo isso também de novo, de um modo geral, como igreja, é um serviço que busca servir aos homens, de todas as formas, de todas as maneiras, para que esses homens sejam atraídos. Sim, eu sei que às vezes pode haver um cunho positivo por trás disso, mas na prática nós vemos que o ouro refinado está sendo muito mudado para que esse alvo seja atingido. Quando então uma assembleia minimamente consegue ver a centralidade de Cristo, entende então o valor da palavra e honra a palavra verdadeiramente revelada, então nós temos a letra C, temos 8 minutos para terminarmos a letra C. Letra C então, muro. Na frente, separação, santificação, governo. Muro, separação, santificação e governo. Me permite só colocar uma nota então aqui importante. Nós não estamos aqui pregando monergismo, ou seja, de certa maneira, até mesmo usando uma paráfrase, a relação do monge, que você tem que se separar de tudo e se isolar, porque também há muitos irmãos agindo assim hoje. Compram um lugar, um terreno, juntam um grupo, faz um forte, e vão se proteger da Terceira Guerra Mundial ali. Há muitas relações assim, com maior ou menor intensidade. Esse é o princípio lá de Caim. Proteção própria, lembra? Adoração própria, alimentação própria, tudo a parte de Deus. Nós só temos uma proteção, irmãos, e a proteção é o nosso Senhor. A Bíblia diz que Ele há de prover para os santos um lugar de descanso na época ou no tempo da tribulação. Isso pode apontar estritamente para a grande tribulação, mas já hoje é real para todos nós.
né? Lembra de Filipenses 4:11. Em Cristo o meu sossego é imperturbável e o meu sustento é inesgotável. Foi isso que Paulo aprendeu em meio às guerras que ele viveu. Então lembra daqueles 5 comos que nós vimos de Lamentações, né? Eles vão aparecer aqui no livro de Jeremias 4 vezes repetido, e eu só vou citar para nós terminarmos, tá? Não dá para nós entrarmos em detalhes. Penso que eu já fiz isso num outro momento, então se você talvez já tiver isso anotado, né, não há problema. Então quando você está em Neemias, depois que há esse momento do retorno da palavra, que esse foi o centro da vida de Esdras, recuperar a palavra, nós temos então Neemias, que teve como alvo principal reconstruir o muro. Então Zorobabel, Esdras e Neemias, né? O altar, a casa e o muro, toda essa relação que nós já vimos, né? Então quando você olha o capítulo 9, antes ainda no capítulo 8, eles celebraram a festa do tabernáculo. Irmãos, eles estavam há mais de 1000 anos sem celebrar essa festa. Mais de 1000 anos. Então eles aqui, por conta de recuperarem a palavra, eles puderam celebrar a festa. 1000 anos. Depois dessa festa, então, nós temos o capítulo 9. Como que o capítulo 9 começa? Arrependimento e confissão. Então, irmãos, isso é algo que você e eu deveríamos buscar aos pés do Senhor. Você quer a glória do Senhor na sua vida de verdade? Busque arrependimento e confissão. Pode fazer você sozinho, porque está cada vez mais difícil nós termos coragem de confessarmos uns aos outros, né? Mas faça pelo menos sozinho, você e o Senhor. Já vai ajudar muito a você e a nós como assembleia, né? Queria apenas destacar aqui, né, uma expressão interessante no verso 5, quando então vai haver essa confissão. Diz assim: então se disse. Achou aí no finalzinho do verso 5 do capítulo 9? Bendito seja o nome da tua glória. Neemias 9, 5, parte finalzinha aí, quando começa a confissão. Bendito seja o nome da tua glória. Tiago 2 vai dizer qual é esse nome, né? Jesus, Senhor da glória. Só para destacar essa expressão, que é bem interessante aqui nesse livro. Então vamos ver essas 4 voltas que o Senhor dá com esse povo, para que eles pudessem então de alguma maneira ter esse coração sacudido. Eu só vou citar, os irmãos vão me acompanhando então. Então a primeira volta, anote, depois você vai rever em casa. A primeira volta que o Senhor dá está em Neemias 9, os versos 16 a 18. Neemias 9, 16 a 18. Todas elas contêm 5, como aqueles 5 comos que nós vimos lá de Lamentações. Olha aí então: porém eles nos nossos pais se houveram soberbamente. Tá vendo? Acharam aí? Neemias 9, 16. Soberbamente. Depois endureceram a sua cerviz. Segunda realidade do como. A terceira está logo abaixo, aí no verso 17, rebelião. Vai só localizando na sua Bíblia aí. Achou a palavra rebelião? Verso 17. Recusaram ouvir e não se lembrar das maravilhas que lhe fizeste, endureceram a cerviz na sua rebelião. Logo abaixo da rebelião, com o propósito de voltar para a sua escravidão ou servidão. O quarto como. Qual o final disso? Está aí acima do verso 19, blasfêmia. Acharam a palavra blasfêmia? Acima do verso 19. Então soberba, dura cerviz, rebelião, escravidão, blasfêmia. Irmãos, isso é um caminho que acontece hoje, tá? Que provavelmente o irmão João vai trabalhar algo semelhante em Hebreus, com 5 exortações.
muito similar a isso aqui. Nós vamos ver isso 4 vezes aqui em Neemias. Tá? Soberba, dura cerviz, rebelião, escravidão, blasfêmia. O segundo conjunto dos comos está aí no capítulo 9 também, só no verso 26. Então o segundo está no capítulo 9, verso 26. Acompanhe comigo. Neemias 9, 26. Ainda assim, veja, foram desobedientes, primeiro aí, revoltaram, então a revolta, veja a expressão, irmãos, viraram as costas, estão acompanhando comigo? Verso 26. Depois, mataram, lembra que o Senhor Jesus falaram? Mataram os profetas. E por fim, de novo, antes do verso 27, como termina? Blasfêmias de novo. Então você vê o mesmo caminho. O mesmo caminho. Agora nós estamos vendo por que Jeremias chora tanto. Esse é o povo que Jeremias estava pregando. Ele pregava e acontecia isso. O povo virava as costas. O povo queria matar quem falava. Porque o povo queria viver a vida deles. Ouvir o que eles queriam ouvir. O próximo conjunto, né? Se o Senhor deu 2 rodadas, o povo não responde, então o Senhor agora vai mudar o finalzinho da história, porque o Senhor é misericordioso. Então a terceira rodada está no capítulo 9, os versos 29 a 32. Então acompanhe comigo. No verso 29, testemunhaste contra eles para que se voltasse a sua lei, porém se houveram soberbamente, a mesma palavra. De novo, segundo como, não deram ouvidos. Aí você continua, mandamento, mas pecaram contra o teu juízo, pelo cumprimento, viverá. Aí veja, obstinadamente deram de ombros. Que expressão, irmão, você sabe o que é isso, né? A pessoa faz assim, ó, tô nem aí. Depois ele segue, vai seguindo, vai, um pouquinho antes do final do verso 3 de novo, não deram ouvidos. Mas como termina esse terceiro como? Olha aí o verso 32, agora pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio. Então agora, irmãos, na terceira rodada, Deus precisa permitir o quê? Ou ressaltar o quê? A aflição. Porque muitas vezes nós vamos chegar nesse lugar para que nós tenhamos os nossos ouvidos abertos. Então, soberba, não deram ouvidos, deram de ombros, endureceram a cerviz, né? É o sentido aí de não deram de ombros, não quiseram ouvir, e então aflição. E a última rodada está aí também no capítulo 9, os versos 34 a 37. Então eles começam assim: os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei. De novo, segundo, não deram ouvidos. Agora veja o terceiro, irmãos, um pouquinho acima do verso 36. Não te serviram. Viu o resultado? Por que eles não serviram? O quarto, não se converteram de suas obras más. Preste atenção aqui, irmãos. A obra do homem no lugar do servir a Deus. Hebreus vai chamar essas obras más, João vai tocar nisso lá na frente também, de obras mortas. Hebreus 9. O que é uma obra morta? É uma obra feita sem a direção de Deus. Pode manifestar amor, pode manifestar misericórdia, pode suprir a necessidade do outro, pode pregar o evangelho, pode fazer um monte de coisa,
se não tiver uma direção específica do Espírito. É uma obra morta. É o melhor que nós podemos fazer para Deus. Quem deu o melhor para Deus do seu esforço? Caim. Lembra? Deu o melhor do seu esforço para Deus. Qual o final disso? Final aí do verso 37. Estamos em grande angústia. Passei 5 minutos, eu só quero ler o último texto e terminamos. Volte lá para Lamentações. E terminamos aqui. Eu não posso deixar de ler esse texto. Lamentações, capítulo 5. Diz assim, os versos 14 a 18, mas eu vou destacar uma expressão aqui. Lamentações 5, verso 14. Os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. Agora olha essa expressão, irmãos. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos, pelo monte Sião que está assolada, anda as raposas. Mas destacar apenas essa expressão, pelo contexto que temos projetado para o futuro, da herança. Caiu a coroa das nossas cabeças. Qual a função dos anciãos? Não é idade aqui, é conhecimento espiritual, é estar à porta, protegendo o que está dentro e deixando o que está fora do lado de fora. Então, se não houver essa centralidade de Cristo, irmãos, infelizmente, tem muitos príncipes sem coroa. Muitos. Amém? Vamos orar e que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Pai bendito, nós nos colocamos aos teus pés, Senhor, em dias tão angustiantes. Certamente, na nossa experiência, como igreja de um modo geral, não temos percebido, mas temos experimentado a tua rejeição, Senhor. Então nós suplicamos que o Senhor continue a abrir os nossos olhos, para que nós mantenhamos os nossos olhos no Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ajude-nos, ó Deus, ajude-nos. Nós nos colocamos sob a tua proteção e suplicamos tua iluminação. Muito obrigado, ó Deus, oramos em teu precioso nome. Amém.